Meus irmãos, graça e paz. Abra comigo Mateus capítulo 18. Vou ler a partir do versículo 15. Mateus capítulo 18. Vou ler do versículo 15 até o final do capítulo. Os irmãos atentem aí, por favor. Leamos. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhar-te o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo um ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e arrastando-o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Agarrando, né? Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-lhe, disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoar cada um o seu irmão, a seu irmão. Que o Senhor aplique, irmãos, essa palavra a nós, né? Amém? Meus irmãos, o texto, no começo ao fim, ele já nos dá uma ideia do que nós vamos compartilhar hoje à noite. Ao percebermos, irmãos, que grande parte dos conflitos, né, que existem na igreja e algumas atitudes nossas de ordem equivocadas, é fruto do nosso egoísmo. Não queremos, em hipótese alguma, ceder e para termos uma boa convivência, né? E que ainda está muito presente na vida da igreja, né? Esse comportamento egoísta, ele tem comprometido em muito
a comunhão da igreja e o bom testemunho da igreja. Podemos dizer que roubando assim da igreja a sua verdadeira essência, logo tirando dela o verdadeiro sentido de existência, né? E por pensar nisso, irmãos, é que eu estou me propondo então a compartilhar com os irmãos essa palavra que vamos compartilhar hoje, combatendo essa prática danosa na igreja e, obviamente, que fazendo em oração para que Deus mova os nossos corações, né? Para que nós possamos voltar o nosso coração a Ele, né? Então, o objetivo aqui é mostrar, à luz das Escrituras, em especial esse texto aqui, que grande parte dos nossos conflitos relacionais, sejam eles de ordem familiar, ou então entre nós, irmãos, são posturas que prejudicam o testemunho do Evangelho e é resultado exatamente de não queremos abrir mão do que nós dizemos supostamente ser o nosso direito, porque temos sido, de fato, muitas vezes egoístas, arrogantes, orgulhosos, e temos prejudicado a nossa própria vida, a nossa própria relação com Deus, temos prejudicado a relação da comunhão da igreja, e eu queria que vocês atentassem muito bem para o que nós vamos compartilhar hoje aqui. Bem, Jesus Cristo dá aqui, meus irmãos, algumas instruções de como devemos agir quando o irmão fizer alguma coisa contra nós. Ele orienta aqui a tomarmos a iniciativa de procurar esse irmão faltoso, né, expor a este irmão faltoso o mal que ele nos fez, com a tentativa de solucionar esse mal-estar, né, que está instalado entre os dois. E caso isso não pudesse ser resolvido, Jesus diz aqui que nós devemos chamar testemunhas, para que elas também participem do processo, né? E se ainda assim isso não for resolvido, Jesus Cristo diz que deve ser informado à igreja, para que a igreja, então, tente resolver essa questão. Por esses passos, meus irmãos, a gente já vê qual a seriedade da situação e qual a importância que o Senhor Jesus Cristo dá a essa questão dos conflitos, né? Seja em casa ou também seja na igreja. O fato é que essas orientações aqui são dadas com o objetivo de restaurar a comunhão, ou seja, para que as partes sejam restauradas, e que nós devemos também, está posto no texto aqui, fazer o esforço que for necessário, né, para que essa comunhão seja restaurada, né? E lembramos que Jesus Cristo, quando se trata disso, né, lá em Mateus 17, 21, na sua oração chamada oração sacerdotal, ele diz assim: a fim de que todos sejam um, como tu és, ou como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, precisamos levar, sim, a sério, na mesma seriedade com que Jesus Cristo expõe essa questão da importância da comunhão e, consequentemente, o bom testemunho da igreja. Nós não podemos tentar querer viver a nossa vida cristã sem levar isso muito a sério. Baseado nisso que nós colocamos aqui inicialmente, meus irmãos, nós queríamos compartilhar sobre o seguinte tema, tirando, obviamente, que do texto as partes que nós vamos compartilhar aqui. O cristão precisa aprender a perdoar para ser aceito ele e o seu culto a Deus. Então, veja, prejudica a nossa comunhão e prejudica também o nosso culto a Deus, a questão da comunhão. Se não, vejamos. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui
que nós precisamos, à semelhança do que Jesus coloca aqui, irmãos, tomar iniciativa de procurar o irmão faltoso. Ele fala aqui, já no versículo 15, né? Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhar-te o teu irmão. Se você voltar lá no capítulo 5 de Mateus, quando Jesus também trata sobre essa questão, e você se propõe oferecer ao Senhor uma oferta, que nós entendemos o culto, né? Oferta como ato de culto. E o Senhor nos lembra muito bem isso no capítulo 5 de Mateus, versículo 23, 24, ele diz assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Veja a seriedade com que Jesus trata essa questão, que ele diz assim: olha, o teu culto está comprometido se você não se reconcilia com o seu irmão. Então, quando você se propõe a ofertar, que é um ato de culto, já falamos, ou quando você se propõe a cultuar, se você percebe que há algum problema entre você e seu irmão, vai primeiro, resolve, reconcilia-te com ele, então agora sim, volte e oferece ao Senhor um culto. Então, o primeiro ponto aqui é: tome a iniciativa de procurar o irmão faltoso. Não importa se você entende que você tem razão ou não tem razão, se a razão é sua ou se a razão é dele, não importa. Está falando sobre um conflito. Se teu irmão tem alguma coisa contra ti, se você causou a ele ou ele gratuitamente pode ter alguma coisa contra você, é tomar a iniciativa de procurar esse irmão, e aí você vai poder dar a oportunidade a esse irmão de se retratar, caso de fato ele reconheça que errou contra você, ou você mesmo também vai pedir perdão a ele, ou ele pedir perdão a você. Que a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos ser humildes para tomar uma atitude como essa, é fato, né? Mas é o que também nós encontramos com muita frequência nas Escrituras, que nós precisamos ser humildes, porque a palavra de Deus fala, por exemplo, lá em Tiago, Pedro também trata sobre isso, mas Tiago 4,6 diz que Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes ele concede a sua graça. Então, é uma recomendação da palavra de Deus que nós hajamos com humildade. A proposta aqui, meus irmãos, nesse primeiro ponto, é resolver a questão. Essa orientação que Jesus Cristo dá é para que a questão seja resolvida, para que você ganhe o seu irmão, quando ele diz na sequência aqui, se você vai lá e consegue conversar com o seu irmão e ganhá-lo, amém. Do contrário, tome os passos seguintes, né? E também podemos dizer assim, não condená-lo, né? Gratuitamente condená-lo. Então, resolva a questão, ganhe o seu irmão e não o condene. O segundo aspecto que eu quero tratar aqui sobre aprender a perdoar é que o Senhor nos ensina no versículo 21 e 22 que nós devemos perdoar tantas vezes seja necessário, né? E quando Pedro pergunta a Jesus Cristo se esse perdão deve ser 7 vezes, Jesus não, 70 vezes 7. Ele não está falando de 490 vezes. Jesus Cristo está falando em infinitas vezes. Tantas vezes seja necessário, perdoe o seu irmão, perdoe alguém que está em falta com você. Então, Jesus, ao responder a Pedro aqui, ele não teve a intenção de estabelecer limites, como um número determinado 7 vezes, ou mesmo 70 vezes 7. Jesus Cristo está falando aqui de um número indefinido, ou de quantidades indefinidas, né, em relação ao perdão. Nós bem sabemos que a nossa natureza é pecaminosa, mesmo tendo aceito a Jesus como Salvador, e o Senhor Deus disse que quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos uma nova natureza, nós continuamos com a velha natureza também, porque nós temos pecado, nós somos pecadores. Ainda não fomos definitivamente libertos dessa condição de pecadores. Então, uma natureza corrupta está bem presente e é uma luta que nós travamos constante
A palavra de Deus fala que nós não devemos pender para as coisas da carne, mas sim para as coisas do Espírito, porque elas são opostas entre si. Então, essa luta nós vamos travar sempre, e bastante vezes nós vamos travar essa luta. Mas certamente que com o Senhor nós seremos vencedores em relação a estas lutas que nós temos como pecadores que somos. Então, é necessário que nós preservemos a paz, tanto de ordem interior, como também a paz exterior, ou seja, com o outro, né? Nós não devemos, aliás, irmãos, nós devemos, segundo as Escrituras, esquecer as injúrias, né? Que alguém pronunciou contra nós, ou alguma atitude, né? Que nós nos chateamos, até odiamos, né? E nós devemos, então, esquecê-las. E não devemos calcular essas injúrias, né? A frequência com que essas injúrias vieram contra nós. É necessário perdoar e esquecer o mal que alguém fez a nós e que às vezes o fez não com má intenção, mas o fez de alguma forma, né? Lembremos, meus irmãos, que no Salmo 78, os versículos 38 e 40, Deus multiplica os seus perdões, vamos dizer assim, para conosco. E é o que nós devemos também fazer para com os outros, né? Ou seja, alguém que causou algum mal a nós. O Salmo 78, como citei, versículo 38 e o versículo 40, diz o seguinte: Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes desvia sua ira e não dá larga a toda a sua indignação. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e na solidão o provocaram. Então Deus alarga o seu perdão, Deus é misericordioso, multiplica esses perdões para comigo e para com você. E isso certamente, irmãos, que sugere que nós precisamos também perdoar o mal que alguém cometeu contra nós. Numa prática constante, deve ser perdoar. E devemos nos acostumar também com essa atitude de perdoar, até que se torne um hábito na nossa vida. É exatamente isso que nós aprendemos aqui, e exatamente o que aprendemos também no texto que lemos aqui a respeito do perdão de Deus para comigo e para com você. Então, Jesus não estabelece limites de perdão. Tantas vezes seja necessário, nós devemos perdoar. Em terceiro lugar, precisamos aprender a perdoar para sermos aceitos, nós e o nosso culto, é que nós não precisamos, irmãos, estabelecer nenhum tipo de exigência para que a gente perdoe. Às vezes nós impomos, né, condições para perdoar alguém. O que nós aprendemos nas Escrituras, embora seja muito importante que alguém peça de fato perdão, nós não podemos estabelecer essa exigência de que para perdoar, alguém terá que vir pedir perdão. Também eu quero deixar claro aqui que isso não deverá evitar a primeira orientação que Jesus Cristo dá aqui. Se teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Quando você diz assim, não vou não, porque no meu coração eu já perdoei. Uma coisa não vai anular a outra. O que o Senhor está colocando aqui é, de fato, o confronto. Quando a gente diz não exigir nada para que a gente perdoe essa pessoa, é que você não precisa fazer com que ela se humilhe diante de você para que você perdoe. Às vezes a gente também diz o seguinte, não parecia ser de coração esse pedido de perdão, então eu não perdoo. Então a gente começa a estabelecer
algumas regras. E pelo que nós aprendemos aqui, o perdão, ele é incondicional. Quando Jesus fala assim, que deve perdoar 70 vezes 7, imagine as nuances que existem entre essas 70 vezes 7, ou nas infinitas vezes que alguém venha pedir perdão, ou necessariamente terá que pedir perdão. Então, está implícito aqui que não devemos impor condições. E que nós compartilhamos, inclusive, domingo passado, que o que não deve existir no nosso coração é raiz de amargura ou qualquer tipo de ressentimento, né? Então, às vezes, os relacionamentos se rompem exatamente porque a gente não consegue perdoar tantas vezes ou porque a gente está querendo impor condições para que esse perdão seja liberado. É para perdoar. O pedido de perdão, ele não tem que existir para que você perdoe alguém, para que você libere perdão contra esta pessoa. E, às vezes, as nossas próprias ações, né, demonstram que a gente perdoou, como o contrário também é verdade. Às vezes, você pode dizer da boca que perdoou, mas as suas atitudes não dizem isto, né? Às vezes acontece, por exemplo, problemas entre irmãos de sangue, né, em casa, e alguns nunca nem pediram perdão, brigaram, discutiram, nunca pediram perdão. Mas a atitude já mostra que de fato foi perdoado, estão novamente conversando, convivendo, compartilhando, etc., né? Então, às vezes, esse pedido não está bem presente ali, mas as suas atitudes já dizem tudo. Mas lembre-se, não precisamos fazer nenhum tipo de exigência para liberar o perdão. Em quarto lugar, o Senhor quer nos aceitar e quer também aceitar o nosso culto. Então, perdoando, não importando a gravidade da falta que alguém tenha cometido contra nós. Nessa parábola que Jesus Cristo conta, nesse contexto aqui de perdão, ele deixa isso muito claro no versículo 24 e no versículo 27 do texto que nós estamos trabalhando, né? No 24, ele vai dizer aqui, voltando um pouco, perdão, ele vai falar em 10 mil talentos. A pessoa que devia, né, aqui, era 10 mil talentos. Só para vocês terem uma ideia a quantidade do débito, né, vamos dizer assim, isso é mostrado depois quando ele fala no 28 que o outro que não perdoou era 100 denários, né? Mas aí ele fala aqui em 10 mil talentos e depois ele fala no 27, o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. E aí quando nós comparamos os talentos com os denários, né? Aí alguém matemático já vai fazer a conta aí rapidamente de cabeça, mas só para você ter uma ideia, um talento valia 6 mil denários, né? Então você vê a dimensão do primeiro senhor, né, que perdoa os 10 mil talentos, né? E esse agora não foi capaz de perdoar apenas 100 denários, que 100 denários vai significar 100 dias de trabalho, né? Então, a proporção é absurda aqui. E, obviamente, que a referência que Jesus Cristo está fazendo a esta parábola é exatamente a dimensão entre o perdão que nós recebemos de Deus, não temos como dimensionar isso, né? A misericórdia dele para conosco, né? E que nós, às vezes, não somos capazes de perdoar uma simples falta que alguém cometeu contra nós. Nós sabemos, irmãos, pela história da igreja, que teve gente que foi capaz de perdoar pessoas que mataram um parente seu. Perdoar de fato e de verdade. Porque tem a dimensão do que é o perdão de Deus para com ele. E é isso que nós precisamos
buscar. É esse perdão que a gente precisa ter na nossa mente quando alguém cometeu algum mal contra nós. Então, meus irmãos, não é bom que a gente se acostume com as ofensas, né, que nos são feitas pelos nossos irmãos. Obviamente. Mas, mais do que isso, não é bom que a gente fique contando aquilo que alguém cometeu contra a gente. Isso é muito comum na briga de casais, né? Entre casais, porque a convivência ali constante é quase que impossível, né? Nos vendo todos os dias, etc. E quando vem os conflitos, o que vem à tona? Lembra? Você lembra? Você lembra, né? E aí nós vamos contando essas faltas, essas ofensas que alguém cometeu contra nós e ficamos quase que impossíveis de perdoar, mas isso pode sim revelar uma natureza má da nossa parte, quando nós estamos apenas contando, né, e contabilizando o mal que alguém cometeu para conosco. Alguma atitude, alguma negligência, alguma fala, alguma coisa que alguém fez contra a gente, e nós vamos então contabilizando isso. Isso pode caracterizar, sim, essa natureza má da nossa parte. Então, como se fôssemos nós aqueles responsáveis para vingar, para pagar o mal com o mal. Então, pode ser uma atitude vingativa, né? Ficar o tempo todo medindo, né? Até que a medida se complete e aí você estoura definitivamente. Então, não é bom que chegue a esse ponto, né? Segundo Deuteronômio, capítulo 32, verso 34 e 35, vocês podem observar aí, mas quem tem essa capacidade e que pode fazer isso é Deus, de contabilizar as nossas faltas. Mas esse mesmo Deus que tem essa capacidade de contabilizar nossas faltas é o Deus que, mesmo sabendo do que nós cometemos contra Ele, ainda assim é infinitamente misericordioso. Então, porque se nós formos querer dar uma de juiz, contabilizando as faltas de alguém, nós estaremos usurpando, então, o lugar que pertence a Deus. A Ele pertence a vingança. Aí eu quero ler para você, que está aqui em Romanos capítulo 12, o versículo 19 até o 21. Romanos 12, 21. 19 a 21, perdão. 12 e 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, essa ira aqui, entre aspas, é a expressão usada para se referir ao próprio Deus. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasa viva sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Capacidade de perdoar é não se deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Por isso, somos capazes de perdoar em Cristo. Em quinto lugar, se queremos ser aceitos pelo Senhor e também o culto que a Ele nos oferecemos, devemos perdoar os outros tal como somos perdoados pelo Senhor. Veja que na parábola isso está muito claro, né? Que ele está fazendo uma referência aqui, que o reino dos céus é semelhante a um rei, né? Que resolve ajustar contra os seus servos. Então, o exemplo que ele dá primeiro é o perdão que nós recebemos de Deus. E assim como nós recebemos esse perdão, também devemos perdoar. Ele está falando do servo que foi perdoado, mas o servo não foi capaz de perdoar o conservo. Uma dimensão muito menor do que ele devia, ele não foi capaz de perdoar. Então, se somos perdoados pelo Senhor, devemos também perdoar o outro, né?
o irmão em Cristo, ou o irmão de sangue, ou o cônjuge. Em Efésios vai falar sobre isso no capítulo 4, verso 32. Diz assim o texto: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Como também Deus em Cristo vos perdoou. E também Colossenses 3, Paulo volta a falar sobre esse assunto. Colossenses capítulo 3, versículo 12 e 13. Ele diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, eternos afetos de misericórdia, de bondade e humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E não poderíamos deixar também de fazer uma referência ao que Jesus Cristo fala aqui na oração que ele nos ensina, intitulada Oração do Pai Nosso, né? No capítulo 6 de Mateus, versículo 12, 14 e 15. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Foi assim que ele ensinou a orar. Por quê? Verso 14. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E voltando para o texto que nós estamos trabalhando, verso 33 até o 35, diz assim: não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se não perdoardes cada um ao seu irmão. Do íntimo, né? Então, são muitas as referências, né? Obviamente que isso aqui é uma situação muito complexa, mas é uma verdade profunda e bíblica que o Senhor disse: se você não é capaz de perdoar, tampouco o Senhor nos perdoará. Perdoar o outro tal como o Senhor nos perdoa. Então, Jesus usa aqui no texto uma parábola exatamente para nos ensinar isto. Então, pense nisso. E você já pensou nisso com muita seriedade? O significado do perdoar os nossos irmãos? Então, meus irmãos, não devemos comprometer a nossa relação com Deus por causa de conflitos que porventura tenhamos, né? Com o cônjuge, com o irmão ou com quem quer que seja. Devemos zelar por esta comunhão gostosa, preciosa, significativa para a nossa vida, que é essa comunhão com o Senhor pelo perdão que nós recebemos dele. Por fim, em último lugar, meus irmãos, não comprometer nossa vida com Deus, nem o nosso culto, é que esse perdão precisa ser de coração, verdadeiro, sincero, do profundo do nosso coração. O último versículo do texto a gente leu há pouco, né? Que ele diz assim: também meu Pai Celeste vos fará. Assim, se perdoarmos, também devemos perdoar. Se do íntimo, né, não perdoardes cada um seu irmão. Então, é uma implicação de que esse perdão precisa ser de coração, do íntimo, tem que ser sincero, né, como o texto coloca aqui. Então, se nós não perdoarmos de forma correta, de forma aceitável ao nosso irmão, a pessoa ofendida ou que nos ofendeu, se não perdoarmos de coração, certamente o Senhor não nos aceitará. Esse perdão não será aceito, né? Certamente seremos rejeitados pelo Senhor com essa nossa atitude, porque o Senhor contempla é o nosso coração, é isto que Ele vê. Não vê como os homens, o exterior, mas Ele vê o coração. Então o Senhor sabe exatamente
quando nós liberamos perdão, quando o nosso perdão é sincero, quando o nosso perdão é verdadeiro, quando nós somos capazes de ver, conviver, encarar o outro, né? Porque perdoamos de fato e de verdade. Por isso, meus irmãos, nós não devemos guardar nenhum tipo de malícia no nosso coração, nenhuma má vontade na relação com as outras pessoas, nenhum desejo ou projeto de vingança não deve ser encontrado no nosso coração. Então, muitas vezes nós queremos demonstrar externamente que esse perdão existe, mas na verdade ele não existe, né? Às vezes parecemos pacíficos, né? E reconciliados, mas o coração está cheio de ressentimento, de raiz de amargura. E não é isso que o Senhor quer ver em nós. Precisamos levar isso muito a sério. Devemos desejar de coração, buscar o bem-estar da outra pessoa, né? Até mesmo daqueles que nos ofendem. Quando o Senhor Jesus diz que a nossa justiça tem que exceder em muito a dos escribas e fariseus, nesse contexto ele lembra que nós devemos amar, inclusive, o nosso inimigo e orar pelos que nos perseguem, porque o que faríamos diferente de amar aqueles que nos fazem bem? Imagine quando se trata de irmãos em Cristo, né? E de irmãos de sangue, de cônjuge, em que nós não somos capazes de liberar o perdão. Então, do que nos diferencia do mundo, né? Daqueles que não temem a Deus, daqueles que não conhecem a Deus. Por isso, na minha conclusão aqui, eu quero lembrar que perdão se caracteriza como um ato de amor. E se ainda não conseguimos amar, devemos buscar isso. Lá em 1 João 4,20, vai lembrar que quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E aquele que diz amar a Deus e não ama o seu irmão está mentindo ou pecando, podemos dizer assim. E o amor do Pai não está nele, não está presente nele, se não é capaz de amar. Então, uma vida cristã saudável passa pela boa comunhão. E se essa boa comunhão é rompida, nós precisamos aprender a praticar o perdão. Meus irmãos, não se prega na igreja que nós não erramos, não se prega na igreja que nós somos justos, que somos totalmente íntegros. Isso nós não pregamos na igreja. Nós somos pecadores. A igreja está cheia de pecadores. O que nós pregamos é que, tendo pecado, tendo errado, nós precisamos corrigir os nossos erros, precisamos pedir perdão a Deus. Então, seja qual for o tipo de erro que a gente cometa, sempre há espaço para perdão da parte de Deus para conosco. Mas também, se nós estamos em falta uns com os outros, nós precisamos também praticar o perdão. Então, o problema não é ter o conflito. O problema não foi dizer o que não devia ter dito. O problema não foi agir como não devia ter agido. Nós estamos passivos disso. Somos seres humanos, caídos. Isso é possível acontecer e acontece. Todos nós passamos por isso. O que deve nos diferenciar é que, movidos pelo Espírito Santo, nós precisamos nos reconciliar como duas pessoas maduras para sentar, conversar, expor o que aconteceu, dizer naquilo que se feriu, reconhecer em como você feriu o outro e pedir perdão. Como disse, não comprometa a sua vida com Deus, o seu culto com Deus, a vida cristã com Deus, por causa de um conflito. Então, se você de fato ama como deve amar, que a palavra de Deus diz, então, se você diz amar a Deus e não ama o seu irmão, a Bíblia diz aqui que você é mentiroso e o amor do Pai não está na gente, quando assim agimos. Então, nós não devemos, sinceramente, meus irmãos, nos ofender profundamente quando alguém
causa algum mal a nós. Porque quando nós nos ofendemos profundamente, nós não seremos capazes de perdoar. Os peladeiros aqui sabem muito bem que só tem confusão em pelada de crente. De descrente não tem, porque todo mundo aceita o que os outros fazem. É normal, é normal. Mas se alguém me pegar por trás, me calçar, eu vou ficar indignado. Eu sou capaz de levantar e até dar um tapa nesse alguém. E a gente fica muito indignado quando as pessoas causam algum mal a gente. Aí disse, esse aí já risquei da lista. Não tem mais perdão. Não há mais condição alguma de perdoar. Porque a gente tem uma expectativa muito grande e boa das pessoas. E aí a gente se indigna com isso e não vê condição alguma de perdoar. Se você para pensar nas implicações do acontecimento, talvez o ajude muito a perdoar. Pode ser que fulano de tal tenha dito isso por conta dessa situação, desse contexto, e às vezes a gente não para pensar por que foi assim, por que agiu assim, para compreender o outro lado e entender as pessoas. Meus irmãos, cada um de nós somos um mundo diferente. Cada um é um mundo diferente. Aí carrega a educação ou falta dela, né? São muitas implicações, traumas que alguém tem e que carrega a vida toda e a gente não consegue se compreender. Dê lugar ao perdão. Dê lugar a Deus para agir na sua vida. Jesus Cristo é a nossa grande referência de perdão. Não obstante Jesus Cristo ter sido traído por alguém que conviveu com ele chamou para fazer parte do apostolado, conviveu com ele durante 3 anos, Jesus Cristo o amou, deu tudo de bom para Judas, e Judas o traiu. Não obstante Jesus Cristo ter sido preso, está lá em Lucas 22, 52, Jesus Cristo ter sido acusado injustamente porque não se achou nele crime algum, foi açoitado de forma impiedosa, ou seja, sem piedade, Jesus Cristo foi açoitado. E quem já estudou alguma coisa sobre os açoites que Jesus Cristo recebeu, aí é que vai ver o quanto ele de fato sofreu. Aquele filme de Mel Gibson mostrou claramente o que de fato aconteceu. Aqueles chicotes tinham de fato aquelas, acho que quando não osso, ferro, e eram 39, né? Açoites, ele não poderia passar segundo a lei romana. Jesus Cristo foi açoitado, né? Ali de forma impiedosa. Jesus Cristo foi crucificado como um malfeitor, ou seja, sem que houvesse para isso algum motivo que o levasse a sofrer tudo isso. Assim mesmo, Jesus Cristo diz aquela expressão na cruz. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23, versículo 24. E não apenas isto, Jesus Cristo nos ensinou a perdoar, mas Ele também deu a nós o Espírito Santo, que dá a mim e a você a capacidade de perdoar as pessoas. Ele deu a nós um coração novo. Ele nos fez novas criaturas. 2 Coríntios 5,17 diz que... Lembra aí, Gilberto? 1 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, essa capacidade que eu e você temos, que está à nossa disposição pelo Espírito que em nós habita, nós temos, irmãos, então, que perdoar uns aos outros, desconsiderar o mal que alguém nos fez. Permita-me, irmãos,
a fazer algumas aplicações. Procure aquele com quem você sabe que existe algum tipo de ressentimento e trate do mal entendido. Não se acostume com essa situação. Ela não é bíblica, não é isso que Deus quer de nós, pelo contrário. Então, se você sabe que existe, procure, como o texto recomenda, vá ao seu irmão, procure o seu irmão. Segundo, não jogue na cara da outra pessoa, na expressão bem chula aqui, o mal que alguém fez a você. Aprenda a perdoar. Está lá. Trate com seu irmão, depois volta e traga a sua oferta. Não vingue o mal sofrido, entregue a Deus. Entregue a Deus. E essa entrega não é desejando que Deus aperte o pescoço, torça o pescoço, né? Não, eu já entreguei a Deus, doido que dê tudo errado, né? Olha, o perdão é do íntimo, né? Então, entrega a Deus, Deus tratar com aquela pessoa para que ela um dia reconheça o seu erro, né? E também se reconcilie com você. Portanto, não vingue o mal sofrido. E mesmo que alguém, em quarto lugar, não queira o seu bem, procure fazer sempre o bem a ela, né? É o que a palavra de Deus também nos ensina. Lá em 1 Pedro 3, 8 e 9, eu vou ler esses versículos. 1 Pedro 3, 8 e 9. Diz assim: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Então, trate bem, perdoe, foi para isso que nós fomos chamados. Então, queira o bem do outro. Quinto, não deixe que Satanás tenha proveito entre nós, resolva o conflito. Veja o que Paulo fala lá em 2 Coríntios 2,11. Meus irmãos, Satanás encontrou na igreja, e talvez nos nossos lares, uma brecha, um espaço, para dizer aqui é o reino. E cuidado, esse reinado de Satanás pode estar sendo no meu e no seu coração, não obstante você dizer que é um servo de Deus e que Cristo é o Senhor da sua vida. Veja o que Paulo diz aqui: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Dentro da igreja, Satanás, dentro do seu lar, Satanás reinando, embora Cristo seja o Senhor. Então, não vamos permitir que Satanás tenha vantagem sobre nós, irmãos. Não vamos ignorar isso, que não vencer esta barreira é um espaço que nós estamos dando para que Satanás reine em nós e entre nós. Porque o conflito está estabelecido e não se busca a paz. E por fim, sexto lugar, saiba que o perdão é libertador, tanto para quem perdoa, como para quem é perdoado. Meus irmãos, que alegria ser perdoado, viu? Porque você sabe que fez um mal a alguém e alguém lhe perdoar, isso é libertador. Mas também que aquele ressentimento, aquela raiz de amargura que você carrega porque alguém fez um mal a você e você nunca conseguiu perdoar, você nunca se libertou ainda disto e desta pessoa que te causou um mal. Você a evita, quando pode, fala mal dela, dorme e acorda pensando nela.
e dorme mal. Então, entre aspas, eu vou colocar aqui, liberte do seu inimigo, que eu posso colocar aqui como sendo liberar perdão, porque é de fato libertador e mais, agrada a Deus, porque esta é a orientação que Ele dá a mim e a você. Não queira viver a vida cristã sem liberar perdão. Então, nós precisamos ser aceitos, nós e o nosso culto, porque se a gente não reconciliar, como os textos que aqui lemos, tanto em Mateus 18 como em Mateus capítulo 5, então o Senhor não aceita o nosso culto. Vai lá e trata. E só para fechar aqui, meus irmãos, a questão de contexto, lembrem-se que o texto diz aqui, você vai lá resolver, tente resolver. Se você não conseguir resolver, veja, não desista. A palavra de Deus ensina aqui, não desista. Se não conseguir resolver, traga mais alguém para poder tentar, junto com você, resolver o conflito. Se isso não for possível, diga à igreja. Quem vai tratar disso agora é a igreja. Lembram que o texto aqui vai dizer o seguinte, que aquilo que vocês ligarem, o Senhor também vai ligar, mas aquilo que o Senhor desligar, ou a igreja desligar, o Senhor também desliga. A autoridade que o Senhor está dando, a autoridade da igreja para considerar gentil e publicano, ou seja, essa pessoa não teme a Deus e deve ser afastada da igreja definitivamente. E mais, ele vai dizer lá que o que vocês, quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio dele. Isso não é para reunião de oração, não. Esse texto está fazendo uma referência a quando a igreja, no caso aqui, quem representa a igreja é o conselho, quando a igreja se reúne, Deus está no nosso meio. A decisão que o conselho tomar, está tomada, e Deus aprova. O que ligar aqui será ligado no céu, o que desligar aqui será desligado no céu. Meus irmãos, vocês perceberam a seriedade com que Jesus Cristo coloca essa situação em que nós precisamos perdoar uns aos outros, de fato. Então, fique bem com Deus e com seu irmão. Para ficar bem com Deus, tem que estar bem com o irmão. Amém.